não toma decisões apropriadas, não escolhe o mercado certo, a profissão certa para se dar bem. E aí ela fica frustrada. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre escolhendo uma carreira, atitudes que a gente possa ter que nos leve a escolher uma boa This is a profissão, um bom demonstration caminho of Ustream profissional. E eu Producer. quero dizer o seguinte, eu vou falar mais no final, mas Jesus ele tem também conserto se a tua carreira profissional não está do jeito que deveria estar, né? Jesus ele faz toda a diferença. Então, pensando um pouquinho aqui na história, desde os primórdios da humanidade, o homem desenvolve profissões. Na época de Pedro, de Paulo, né, Jesus ali, já havia profissões. O próprio apóstolo Paulo era This is a fazedor de tenda. demonstration of Fazia Ustream tenda, é o Producer. ofício dele. Né? Ele fazia tenda. Quando ele tinha um dinheiro, o dinheiro que ele recebia, ele trabalhava, fazia a obra. Quando faltava um dinheiro, ele fazia a tenda e completava. Então ele tinha uma profissão. Existiam outras profissões naquela época e sempre existiram profissões. E só que essas profissões elas vão sendo alternadas, modificadas ao longo do tempo. Então, se você quiser ganhar dinheiro igual o Paulo fazia, tenda, tantos compradores, porque as tendas hoje são diferentes, né? Não são mais artesanais, não são mais daquela maneira que Paulo fazia. Hoje usa-se indústrias que fazem barracas, né? Então isso foi transformado. Então as profissões também elas se alteram ao longo do tempo. E é muito importante a gente escolher profissões que estejam caminhando para o crescimento e não para o término. Porque se você This is escolher a uma profissão que demonstration está of para Ustream acabar, a Producer. chance, né, de você, por exemplo, se você quiser abrir uma fábrica de disco de vinil, ainda tem gente que compra disco de vinil? Tem. Mas a última fábrica que tinha aí, acho que até fechou. Né? Não tem mais, não tem mais procura. Então nós temos que saber procurar, né, o meio certo. E aí, pensando um pouquinho sobre isso, eu quero dizer o seguinte: cada época possui desafios This is a e demonstration peculiaridades. of Ustream Cada época da Producer. história. Pensando rapidamente sobre isso, em cada época da história houve uma predominância econômica, uma atividade econômica que predominava. E aí o seguinte, tem o chamado de período pré-industrial, que lá antes da Revolução Industrial era atividade agrícola. Então, naquela época, o dono da terra era o senhor feudal, como diz o pessoal, o rei da cocada branca. Né? Quem tinha terra tinha This is a tudo. Quem tinha demonstration of terra Ustream mandava. Producer. Porque toda a economia era baseada na agricultura, na terra. Aí veio a era industrial, como consequência, vem a atividade industrial. Aí passou o seguinte: quem sabia fazer alguma coisa, um artesanato, um calçado, depois quem tinha, né, as indústrias é que prevaleceu. E isso até hoje, né, os países que se desenvolveram industrialmente são os países que estão à frente, This né, is do a mundo aí. demonstration of E aí Ustream vem o Producer. chamado era pós-industrial, que são os serviços. Então, é uma era onde quem presta serviços, né, são empresas que vão sobressair. E a empresa mais organizada do mundo, que é a Apple, ela não fabrica os seus produtos, né? Ela não fabrica. Ela terceiriza a fabricação, mas ela tem o design, ela tem o desenvolvimento da tecnologia, ela tem toda uma série de serviços, e aí This is a vai. demonstration Várias e of várias Ustream empresas que são as Producer. maiores do mundo, são as que prevalecem, nem sempre elas fabricam, mas na verdade elas detêm a tecnologia e o conhecimento. E aí, nas empresas e nas profissões, também muda, né, o que predomina também. Eu falei aqui das eras, né, de industrialização, de tipo de atividade econômica, mas isso vai repercutir no profissional, que é o que nós estamos. Né, quem tinha as coisas, quem tinha a terra, é que era realmente quem prevalecia. Depois passou quem tinha os bens de produção, que são as máquinas, o mercado.
depois passou quem tinha o capital para poder investir, né? Isso é muito importante. Mas hoje nós estamos e depois vem a tecnologia, quem tem a tecnologia, como eu citei a Apple, por exemplo. Mas hoje nós estamos numa era que, logicamente, que prevalece quem tem propriedade, quem tem capital, quem tem tecnologia, mas nós estamos numa fase onde prevalece quem tem o conhecimento. Então, o conhecimento hoje é que tem sido valorizado de maneira que as carreiras profissionais que trabalham com conhecimento têm se desenvolvido de uma maneira tremenda. De uma maneira tremenda. E aí é o seguinte, vejamos algum tipo de... O que é conhecimento, né? Conhecimento é informação, conhecimento é maneira de fazer alguma coisa, conhecimento é problemas que podem acontecer numa fase de produção. Né? Conhecimento tem a ver com conhecer o mercado de trabalho, com a competitividade, né? Conhecimento das telecomunicações, competência, essas coisas todas, conhecimentos que vão levar a você fazer a diferença onde você está. Então, o profissional, hoje, né, em qualquer época da humanidade, mas muito mais hoje, quando alguém vai contratar um profissional, não é que vai chegar lá e vai perguntar o seguinte: quanto que você conhece? E faz uma prova de conhecimento. Aí, se você tiver lá um A, ele vai te pagar um salário de 10 mil reais. Se você tiver um B, vai te pagar 8 mil reais, né? E se você tiver um E, vai te pagar 500 reais. Não é assim. Mas, na verdade, quando a gente vai procurar um trabalho, quando a empresa procura um profissional, ela está procurando saber o seguinte: fazer de lucro para a minha empresa. Quanto que esse profissional vai trazer de conhecimento, quanto que ele vai acrescentar ao trabalho, à equipe, de maneira que vai prosperar o meu negócio. E aí, isso tem a ver com o salário da pessoa. Então, uma pessoa que ele chama de agregar. O que é agregar? Agregar é juntar alguma coisa que não tinha antes. Então, se um profissional agrega um conhecimento numa empresa, numa equipe, que esse profissional, com toda certeza, vai ser bem pago, né? E se esse profissional, além de agregar um conhecimento, ele ainda não é fácil de encontrar, mais ainda ele vai ser valorizado. Então, por isso, queridos, nós devemos procurar adquirir conhecimento, capacitação em áreas que vai agregar às empresas que a gente vai trabalhar, ou até o nosso próprio negócio, de maneira que nós possamos ser valorizados por isso, né? Valorizados por isso. E aí, falando o seguinte: competências que fazem